iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Solidão. Abandono. Rejeição. Ansiedade. Depressão. Pânico. Como superar as crises da vida? A palavra de Deus tem as saídas para a sua vida e família. Eu vou superar com a ajuda de Deus. Aos domingos, sempre às 19h30. Sejam bem-vindos à quarta mensagem da nossa Semana Teológica PIBAN 2018. Hoje estamos recebendo com alegria o pastor Henrique Arruda. Por favor, nosso colega dos tempos de seminário, ele vai fazer a apresentação dos que estão com ele. Você que nos assiste pela internet, saiba, você vai receber pão vivo do céu, por meio deste homem de Deus. Então, abra o seu coração e deixe Deus falar. O poder salvador da cruz é o tema que nós passamos para ele, e eu sei que, além disto, ainda receberemos muito mais da parte do Senhor. Amém? Feche seus olhos agora. Senhor, obrigado pelo Henrique, teu servo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, ali em São Gonçalo. Queremos te louvar pela Cristina, por este jovem que o acompanha. Queremos lhe agradecer, Pai, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, em nos conceder saúde para estarmos aqui, para ouvir mais uma vez a tua palavra, receber direção, confirmar princípios estabelecidos pelo Senhor.
Que o Senhor nos ajude a entender e a compreender com profundidade aquilo que o Senhor nos falará nesta noite. Que nenhum ouvido esteja distraído, desatento, mas os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, todos conectados ao Espírito Santo para receberem tudo que o Senhor tem. E nós estamos com os nossos braços abertos, olhos atentos, ouvidos perceptíveis a tudo que o Senhor vai nos falar. Mais uma vez, obrigado pelo pastor Henrique. Usa o teu filho, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousem sobre o seu coração. Quero dizer da minha grande alegria por estar aqui novamente. É um prazer sempre estar aqui com os irmãos, o carinho que a nossa família tem pelo pastor José Cândido e toda a sua família, e a gente fica muito, muito feliz. Quando eu vi a foto da chamada para essa semana teológica, e bateu no meu coração uma grande saudade, porque eu vi ali o pastor Milton, vi o pastor Daniel, pastor Israel Belo de Azevedo, pessoas com as quais nós convivemos no seminário, um tempo muito precioso, tempo que certamente marcou a nossa vida e ainda marca, e a gente quer louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Estou acompanhado da minha esposa Cristina, não é isso? Cris, está com vontade de ficar de pé, não está? Então fica aí um pouquinho, ela adora isso, né? Tem um prazer enorme de ficar de pé, né? Essa é a Cristina, que bom. Pode estar sentada. Cris, eu e Cris estamos casados pela graça de Deus há 27 anos. Temos o Pedro, nosso filho, que ainda há pouco a gente estava monitorando na volta do trabalho. Pedro tem 23 anos, está trabalhando. E a Letícia também a gente estava monitorando, tem 21 anos e estava voltando da faculdade, não é isso? Quando eu conheci o pastor José Cândido, a gente ainda falava que as crianças, mas ainda são crianças, né? Continuam sendo crianças, todos envolvidos na obra de Deus. O Pedro é líder da juventude lá na igreja, toca bateria, trabalha lá no louvor da igreja também. A Letícia trabalha na área infantil, também está envolvida com a juventude da igreja, todos comprometidos com o evangelho, e a gente só tem a agradecer a Deus por isso, pela bênção que o Senhor tem permitido chegar à nossa casa, o que nos permite desenvolver o ministério com mais tranquilidade. Isso é uma bênção do Senhor, e a gente agradece a Deus todos os dias. Nós montamos uma caravana para vir hoje. Era a caravana São Gonçalo Maricá. Mas a palavra de Deus diz que somente quem perseverar, né? Quem perseverar será salvo, não é isso? Hoje, quem perseverasse viria para Maricá. Só o Zélcio, não é isso? Zélcio, fica de pé aqui, nosso irmão. Só ele perseverou, né? Que bom o Zélcio estar aqui com a gente. Mas muitos irmãos foram ligando ao longo do dia, dizendo que estavam com problemas. Olha, apareceu isso, apareceu aquilo. Eu falei, não, fica tranquilo, se comprometa pelo menos em orar pela nossa vida, não é isso? Tem inclusive um casal, o Marco e a Luciene, falaram que se desse ainda viriam direto para cá. Mas quero dizer da minha alegria por estar aqui nessa noite, para dividirmos essa reflexão que não se esgota hoje, ela continua até amanhã. O pastor Mário França estará trazendo a palavra de Deus, mas deve permanecer não apenas nesse tempo, quando a gente comemora mais um aniversário da Reforma Protestante, quando a gente para refletir sobre a importância da reforma, mas eu creio que nós precisamos refletir sobre isso o tempo todo. O meu tema nessa noite, dado a mim, é o poder salvador da cruz, voltado para um dos pilares da Reforma Protestante, que é sola gratia, somente a graça. E eu quero, se os irmãos me permitirem, dividir
esse sermão em 3 estágios. Quero começar falando um pouco da graça, depois eu quero falar da salvação e depois eu quero falar do viver do salvo, porque não adianta a gente falar dessas verdades da reforma sem se preocupar com essa expressão, para hoje. O que eu posso levar desse conhecimento teológico para a minha vida hoje? É isso que vai fazer diferença para mim e para você. Eu quero então, vou usar 2 textos bíblicos como base. Quero começar com João, capítulo 8, versos 1 a 12. João capítulo 8, verso 1 a 12, quero então adentrar essa primeira parte do meu sermão, chamado de conceituando a graça. Qual o seu conceito de graça? O que graça é para você? Creio que esse texto vai nos ajudar. João 8, de 1 a 12. Diz assim, vou ler aqui na minha versão: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Interessante que um flagrante de adultério de uma pessoa só, né? Mas deixa isso quieto por enquanto, né? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Quero dar uma pausa aqui para a nossa reflexão antes de ir para o verso 12, até o verso 12. Quantas vezes Jesus, no seu ministério, usou a palavra graça? Nenhuma vez. Jesus jamais usou o termo graça, jamais usou. Mas viveu a graça como ninguém. Esse texto nos ajuda nisso. Eu creio que quando eu perguntei a você qual o teu conceito de graça, a minha intenção é te provocar a isso. Talvez eu e você, numa noite como essa, levantemos aqui mais de 100 conceitos de graça. Mas na verdade Deus quer saber o seguinte: o quanto de graça nós estamos vivendo, o quanto de graça as pessoas percebem na gente, o quanto de graça controla as nossas ações e principalmente as nossas reações. Nós estamos diante de um episódio em que Jesus é provocado. Eles não estão interessados na opinião de Jesus sobre a lei, sobre o adultério, sobre a vida daquela mulher, sobre religiosidade, sobre fé, sobre salvação. Eles estão apresentando uma armadilha. Eles querem pegar um erro de Jesus. Nós, diante dessas situações que a vida nos impõe, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos envolva de uma tal maneira com a sua graça, a ponto de, mesmo que nós não respondamos nada, ainda que nós nos abaixemos diante das provocações da vida, a mensagem que fique no coração das pessoas seja a graça de Deus. É isso que nós precisamos. A mensagem da graça é essa. A graça não é um discurso.
a graça é um estilo de vida. Amém? A graça é um estilo de vida. Nós fomos salvos pela graça, para vivermos pela graça, para comunicarmos a graça, e como a palavra de Deus mesmo nos ensina, para não privarmos ninguém da graça. Significa dizer que onde quer que eu esteja, eu preciso ser um canal da graça de Deus. E a cada encontro meu na vida com as pessoas, um pouco da graça de Deus deve ficar sobre a vida das pessoas. Esse é o melhor conceito que a graça pode nos dar. O texto continua, aqui ainda em João 8, verso 9, os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só ele com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, ou em outras versões, vá e não peques mais. O que a gente aprende aqui? Além da graça ser um estilo, a gente sabe que graça é favor imerecido. Se eu e você estamos de pé aqui nessa noite, se eu e você temos acesso a Deus, se eu e você, como no momento aqui de ação de graças, podemos vir à frente, porque trouxemos à memória alguma intervenção de Deus na nossa vida, a única explicação para isso é que a graça de Deus tem visitado a nossa vida. Significa dizer que não houve em mim, não houve em você mérito algum para recebermos o que recebemos. Não foi pelo que fizemos, não foi porque frequentamos a igreja todo domingo, não foi porque entregamos dízimos, ofertas, não foi porque nessa semana visitamos enfermos, não foi porque a cada manhã meditamos na palavra de Deus. Não, a bênção de Deus, ela vem sobre a nossa vida por causa do caráter de Deus. O salmista entendeu isso a ponto de dizer: o Senhor é bom, olha o caráter de Deus, e a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, eu só sou alcançado pela benignidade de Deus por causa do caráter de Deus, e não pelo que eu faço. Então, a compreensão da graça como favor imerecido nos torna iguais, nos faz tirar dos nossos relacionamentos qualquer merecimento, qualquer graduação. Aqui dentro não tem patente, aqui não tem um que é maior do que o outro. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós chegamos aqui, como o pastor Ricardo Agreste diz no seu livro Igreja Tô Fora, a igreja é uma comunidade formada por ex-pecadores, ex-adúlteros, ex-homicidas, é a comunidade de ex, e isso nos torna iguais. Chegamos aqui pela graça de Deus, e a cada dia devemos entender que fomos alcançados porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. É isso. É por isso que nós não entregamos dízimos e ofertas para recebermos nada de Deus. Nós só entregamos dízimos e ofertas porque já recebemos de Deus. É por isso que o crente não dá dízimo, o crente devolve dízimo, porque Deus já fez chegar a mão dele. Nós não podemos comprar o favor de Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pergunta do salmista que ecoa pelos séculos, e a gente ainda fica buscando resposta, porque o máximo que fizermos não consegue compensar a graça de Deus. E aí eu entro na terceira verdade sobre a graça: não se paga nada pela graça. Graça é graça. De graça recebestes, de graça dai. E aí, queridos, eu tenho uma grande preocupação com isso, uma grande preocupação, e eu creio que esse é um fórum muito especial para a gente comentar sobre isso. Se nós entendermos que somos canais de Deus para ministrar a graça, que a graça precisa ser vivida, que não podemos privar ninguém da graça de Deus, eu gostaria que a gente também pensasse o seguinte: é possível
que eu e você estejamos num momento, num estágio da nossa vida, em que Deus está fazendo uma grande obra, e eu sou apenas uma parte dessa obra. E lembra, eu não posso reter a graça de Deus, eu não posso privar. E aí eu quero te dar um exemplo para que você entenda bem. Eu quero que você tenha na mente Eliseu, o homem de Deus. Naamã, lembra de Naamã? Chefe do exército da Síria, homem poderoso, mas era um homem leproso. E olha como é que Deus faz. Deus amava Naamã, não tenho dúvida disso. Deus amava tanto Naamã que permitiu que Naamã levasse cativo para sua terra várias pessoas, dentre elas uma menina. E essa menina vai parar justamente na casa de Naamã. E essa menina, Deus permite, e aí é um mover de Deus, que uma menina que é trazida de uma terra distante, ela consiga ter acesso à mulher de Naamã, que não era pouca coisa. Era a mulher do chefe do exército da Síria, um homem importante. E essa menina, ela diz para a mulher de Naamã: olha, se o meu senhor fosse lá na minha terra e falasse com o homem de Deus ia orar por ele, e eu tenho certeza, veja a fé dessa menina, e eu tenho certeza que ele seria curado. Mas veja, a menina cumpriu o papel que lhe cabia na obra da graça de Deus. Agora a bola, vamos dizer assim, está com a mulher de Naamã. A mulher de Naamã, ela se aproxima de Naamã e diz o que ela ouviu. Agora o processo está nas mãos de Naamã. Naamã então vai para o rei, e ele conta para o rei. E você sabe o que é que ele está pedindo ao rei? Ele está pedindo ao rei o seguinte: olha, tu tens me confiado todo o teu exército, mas eu preciso de uma licença para cuidar da minha saúde. É isso que ele estava pedindo. Agora a bola está com o rei, e o que o rei diz? Vai, mas você não vai de qualquer jeito. Olha Deus agindo. Eu vou te dar uma carta para você entrar lá como chefe de estado. Você vai se apresentar ao rei de Israel em meu nome. Olha Deus operando. Naamã toma aquela carta, invade lá Israel, chega diante do rei de Israel, e o rei de Israel teme. Ele diz: sou eu por acaso Deus para te curar? Mas é dito àquele homem: olha, leva ele ao homem de Deus. E aí, queridos, que entra a consciência que eu e você temos que ter da graça de Deus. Volto a dizer: de graça recebestes, de graça dai. Como é que Naamã chega na casa de Eliseu? Cheio de presentes: prata, ouro, especiarias, tapete, tudo para o homem de Deus. Agora está com o homem de Deus. Imagine, Eliseu nessa hora poderia dizer: eu posso enriquecer com algo que eu deveria fazer de graça. Que desafio! Que desafio, queridos! Esse é o nosso desafio. Nós não podemos levar vantagem com o evangelho, porque nós já ganhamos o melhor do evangelho, que é a salvação. Precisamos ter essa consciência, ter essa humildade. Portanto, não retenha a graça de ninguém por nada, por preço algum. E é isso que Eliseu diz. Eliseu diz: eu não quero nem olhar para presente nenhum. Manda eles tomar um banho lá no Rio Jordão, coisa que deixa Naamã bastante indignado, né? Naamã diz: olha, na minha terra tem Abana e Farfá, 2 rios muito melhores. Só que agora está com Naamã, mas Deus usa todas as coisas, não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está operando, está cercando Naamã com a graça, a ponto de um servo de Naamã dizer: Senhor, se ele te pedisse algo difícil demais, o Senhor não faria? Ele pediu para o Senhor apenas se banhar, e ali quebranta Naamã.
Naamã tira as medalhas, Naamã tira toda a armadura, tira o seu currículo, tira a sua história e entra leproso. E quando ele sai, o texto diz que a sua pele era como a pele de um menino, porque a obra de Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Mas eu louvo a Deus porque o homem de Deus não interrompeu o processo da graça de Deus. Eu e você não podemos fazer isso. Precisamos pedir a Deus que a cada dia, através do seu Espírito, nos dê o discernimento para entendermos: Senhor, essa situação que está diante de mim, o que o Senhor quer de mim, eu só quero fazer com que a tua graça flua, me ensina, para que ninguém seja prejudicado. A graça não se molda pelo ambiente. Aquela mulher está diante de Jesus, o ambiente é hostil, o ambiente ele é recheado de informações legalistas. Olha, a lei diz isso, hein? Alguém já se aproximou de você e disse: olha, eu quero saber a tua opinião, mas eu já quero te avisar que se você me disser isso, você está errado. Se você falar desse outro jeito, olha, eu não te respeito mais. Qual é a tua opinião? Não, a pessoa não está interessada na sua opinião. Era o que eles estavam fazendo com Jesus. A lei diz isso. Qual é a sua opinião? O que o Senhor diz? Mas a graça não se molda pelos ambientes. A graça está acima dos ambientes, porque a graça transforma os ambientes. Aquele ambiente era um ambiente de morte para aquela mulher. Ela sabia qual era o próximo passo. O próximo passo era o apedrejamento. O próximo passo era o espetáculo. Já haviam feito pré-julgamento. Mas o que Jesus diz? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu creio que isso nos ajuda tanto nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo no nosso país de polarização, né? Total, né? Polarização. Eu imagino segunda-feira o que muitas famílias vão começar a fazer. Eu creio que muito crente vai ligar para o seu irmão e vai dizer: meu irmão, me perdoa pelo que eu te disse, pelas bobagens que eu te disse. Meu filho, você pode voltar aqui em casa para jantar comigo, porque a gente, por causa de um partido político, quebrou a comunhão da família. Será que dá para a gente restaurar isso de novo? Porque a vida tenta nos mostrar que as nossas questões estão polarizadas, mas, queridos, a Bíblia nos apresenta a multiforme graça de Deus. Aquilo que Isaías nos ensina: Deus fará um caminho onde antes não existia um. Deus sempre vai trazer uma solução melhor, imprevisível, surpreendente para a nossa vida. E é isso que Jesus faz. A graça faz isso. É por isso que nós, crentes em Jesus, como eu disse, não somos diferentes de ninguém, mas a gente aprendeu a confiar no Deus de milagres. É por isso que a gente diz: Senhor, o laudo médico está aqui, a entrevista de emprego está ali, 500 pessoas concorrendo para uma vaga, e eu vou lá nessa entrevista, mas eu creio no Deus de milagres. Eu creio que tu podes fazer algo imprevisível, não é isso? Então a gente não se deixa moldar pelos ambientes, a gente não se deixa aprisionar pelos ambientes, a gente crê na graça de Deus. E é interessante, um jovem da igreja que disse para mim: pastor, ora para mim que vou fazer um concurso, e nesse concurso tem 15 mil candidatos e só tem 2 vagas. Eu falei: estarei orando. Ele: mas pastor, fica tranquilo, porque tem 2 vagas, eu só preciso de uma. Falei: amém? Glórias a Deus. Não importa se tem 15 mil concorrentes, você só precisa de uma vaga. E Deus o abençoou, ele foi aprovado naquele concurso. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus, é assim que Deus age. Mas também importa dizer, olhando para esse texto de João 8, que a graça não apoia o erro. Essa mulher foi flagrada num erro. É pena que não trouxeram o seu companheiro. Ela foi flagrada em pecado. A graça não passa a mão na cabeça do erro.
A graça nós não podemos confundir com panos quentes. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz: não transformemos a graça de Cristo, que custou a sua vida e o seu sangue, numa graça barata. A graça tem um preço alto. E Jesus diz para essa mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz: todos foram embora. Eles não te condenaram? Não me condenaram. Jesus diz: eu tampouco te condeno. Mas não fica por aí. Vá e não peques mais, porque a graça exige mudança de vida. A graça impõe isso. Nenhum de nós, diante da graça, pode continuar a viver do mesmo jeito. É por isso que estamos aqui nessa noite. Não apenas para lembrar da graça, não apenas para lembrar de um ponto da reforma. Nós estamos aqui para lembrar que, se sabemos o que é a graça, se sabemos o que custou a graça, nós precisamos viver a graça, porque o melhor discurso de Jesus para a graça foi a sua própria vida. E Ele quer que nós também vivamos assim. Em segundo lugar, a segunda parte da minha mensagem, eu quero que nós entendamos a salvação. A salvação é a primeira dádiva do reino, não é isso? E é tão interessante que a gente está hoje numa semana teológica. E aí eu quero te perguntar o seguinte: naquele dia especial, quando você levantou a sua mão para Jesus, o quanto de teologia você sabia naquele dia? Você sabia? Nada. Entende o que é salvação? Salvação é uma dádiva do reino para pessoas que não sabiam nem o que era reino, nem sabiam o que custou ao Senhor, e Ele nos deu. Naquele dia, o Espírito Santo de Deus, por amor, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e te deu um título de cidadania. Você agora é cidadão do reino dos céus. Desde então a gente começou deixa eu agora aprender o que significa isso. Mas naquela hora a gente não precisou de nada. É isso. Isso que é bonito no Evangelho. Essa gratuidade do amor de Deus, essa liberalidade do amor de Deus. E como isso nos ensina a nós sermos generosos com tudo que Deus nos dá. Tudo, queridos, tudo. Olhe para tudo que você tem. Tudo isso é graça de Deus. Não retenha isso. Abençoe pessoas. Abençoe pessoas. É o melhor que você pode fazer. A salvação tanto significa uma bênção escatológica, aquela bênção que a gente olha para quando Jesus voltar, e Ele, chegando com poder e grande glória, vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Quando Ele falar isso, o Espírito vai dizer para você: é contigo que Ele está falando. Não é isso? Isso vai ser tão claro que você vai estar à sua direita num piscar de olhos. É sim uma bênção escatológica, mas é uma bênção também presente. Salvação no Novo Testamento significa libertação. Então, toda vez que você ler o Novo Testamento, por exemplo, no texto que eu citei, pela graça sois salvos. Você pode parafrasear: pela graça sois libertos. Salvação é libertação. Nós fomos libertos de uma série de coisas. E aí eu quero lembrar que essa salvação futura representa duas bênçãos. O primeiro, como eu disse, que é libertação. A primeira é a libertação da mortalidade. Libertação da mortalidade. Quando Adão, que tinha tudo para viver para sempre, ouviu de Deus: olha, você pode desfrutar de tudo que está aí, mas o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. A primeira vez que a palavra morte, ou o verbo relativo à morte, entra na Bíblia. Eu creio que Adão nem sabia, nem imaginava o que era isso, mas só sei
que a partir daquele ato de Adão, ele trouxe para a nossa vida a questão da mortalidade, que ainda hoje nos incomoda muito. Talvez no melhor momento da nossa vida, quando nós nos sentimos mais experientes e prontos para a vida, nós olhamos o nosso corpo e percebemos que ele está morrendo, está mais frágil, não é assim? Então, a conviver com a mortalidade é um drama, mas como Eclesiastes diz que Deus colocou em nós, em todo ser humano, o anseio pela eternidade, nós fomos criados para a eternidade, para viver para sempre. A morte é um incômodo para nós e sempre será. Mesmo como crentes em Jesus, quando sepultamos os nossos queridos, nós choramos, nós sentimos, nós lamentamos, porque aquele episódio não é um episódio que deve estar na nossa agenda. Nós somos pessoas criadas para a eternidade, criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus que é eterno, um Deus que é vivo e está vivo, um Deus que é Deus de vivos e não de mortos. Por isso que a mortalidade tanto nos incomoda. O que a salvação fez? Ela nos livrou dessa mortalidade, ela nos libertou desse jugo, desse incômodo, dessa pressão, dessa agonia, daquilo que a gente ouvia quando era criança: há jeito para tudo, mas não há para a morte, não é isso? E agora a gente, em nome de Jesus, opa, agora tem, né? Em Jesus há jeito para a morte, já teve jeito para a morte, ele nos livrou disso. Paulo então vai dizer aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, nos versos 54 a 56, o seguinte: quando, porém, o que é corruptível, ou seja, aquilo que se desgasta, aquilo que se corrompe, aquilo que se acaba, pense no nosso corpo, por exemplo. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, aquela ponta de ferro que nos incomodava o tempo todo. Olha, eu quero te avisar, e a morte fazia isso com a gente. Eu quero te avisar, você é feliz com a sua família, com os seus amigos. Eu sei que você gosta de passear, eu sei que você gosta de se divertir, eu sei que você gosta de viver, mas uma hora eu vou te encontrar. Esse era o aguilhão da morte, e Jesus foi lá e destruiu esse aguilhão, para poder dizer que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Fomos libertos disso. O nome disso é salvação, e a gente precisa celebrar isso. Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas nada disso tem mais poder sobre a nossa vida, porque Jesus nos salvou, porque Jesus nos libertou do poder que a morte operava na nossa vida. E aí eu volto para nós, crentes em Jesus. Sim, choramos nos sepultamentos, mas o Espírito vem e diz o seguinte: quanto tempo viveu essa pessoa? Aí a gente diz: olha, viveu 12, viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 100 anos. Como nós perdemos uma querida senhora, né, Cris, recentemente, ia fazer 101 anos agora em janeiro, serva do Senhor. Aí o Espírito vem dizer, e diz assim: o que são 100 anos diante da eternidade? É isso, é isso, é essa dádiva da salvação, dessa libertação da morte. Mas há uma outra dádiva da salvação, que é a comunhão aperfeiçoada com Deus. Um dos episódios mais tristes da Bíblia é quando Adão é expulso do Éden. Eu imagino quanto doeu no coração de Deus. Um Deus gracioso que vê os seus filhos criados à sua imagem e semelhança, tendo que fazer uma roupa chinfrim, me perdoem a expressão, com folhas de parreira lá. Deus é tão amoroso que o texto diz que o próprio Deus fez
roupas de peles para ele. Veja que amor é esse, que graça é essa. Mas eles tiveram que se separar de Deus, a ponto de Deus colocar ali uma espada flamejante, rodeando ali o jardim, e isso significou separação. Aquilo que Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos, ou separados estão da glória de Deus. É possível um ser humano viver um dia sequer sem a glória de Deus? Não é possível, querido, não é possível. É por isso que Deus já ali de imediato promoveu a salvação. É por isso que João vai escrever no seu primeiro livro, 1 João capítulo 3, verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O que é salvação? Deus nos colocou de novo para dentro do Éden. Jesus foi lá e abriu a porta e disse: olha, vem cá para dentro. É por isso que Jesus diz lá, quando ele se despede dos discípulos, no capítulo 14 de João: porque se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês. E aí vem a declaração de amor: para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus quer sempre estar perto da nossa vida, junto da gente o tempo todo. Salvação então indica isso. Deus restaurou, por iniciativa dele, a comunhão nossa com Ele. O que estava quebrado, perdido, Ele nos levou de volta. Perder a salvação então significa perder tudo. É por isso que não vou entrar no tema hoje, porque certamente haverá um outro seminário sobre isso, sobre perder salvação e não perder salvação. Mas eu me lembro do pastor Luiz Roberto, certa feita lá no seminário, quando numa das aulas, aqueles seminaristas ávidos por pegar o pastor em alguma, o professor em alguma pegadinha, colocaram isso para ele, e a resposta dele foi sábia, quando ele disse o seguinte: olha, eu não quero entrar nessa discussão, mas eu penso o seguinte: se você é daqueles que creem que não perdem a salvação, viva como se houvesse a possibilidade de perdê-la. Se você é daqueles que acreditam que podem perder a salvação, viva de uma maneira que isso nunca seja possível na sua vida, mas celebre a salvação todos os dias. Não é isso? Simples assim, não precisamos entrar em debate. O que a gente pode fazer é celebrar e viver a salvação. Jesus disse: porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não podemos de jeito nenhum. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Veja o que Jesus está dizendo: um publicano, um coletor de impostos, um traidor, um homem mergulhado no dinheiro, um homem envolvido com a cobiça, a partir do momento que Jesus entra na vida dele, a partir do momento que a salvação entra na vida dele, ele agora já é chamado de filho de Abraão, o pai da fé. É isso que a salvação fez contigo e fez comigo. E agora, queridos, os irmãos então me permitem, a partir dessa reflexão, entrar na terceira parte da minha mensagem, terceira e última parte. Falei que iria conceituar graça, falei que iria falar sobre a salvação, mas eu preciso juntar essas coisas, porque, como dissemos, o melhor conceito de graça é viver a graça. O melhor entendimento de salvação é viver como salvo, celebrar a vida de salvo. Eu quero então fechar sobre o viver do salvo, e te convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Diz assim, 1
1 Pedro 1, 13 a 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Que palavra de Pedro, tremenda, que palavra. Pedro justamente está dizendo para aquela igreja, para aqueles irmãos o seguinte: tá bom, a gente já sabe que a gente é salvo, mas que tipo de pessoas a gente deve ser a partir disso? Ou seja, um encontro como esse, uma semana teológica como essa, não tem a pretensão de nos fornecer informações teológicas para que a gente saia daqui com aquilo que o mundo atual chama de conhecimento. José Rosa Bondia, um escritor colombiano, ele escreve um artigo tremendo chamado Conhecimento e Vivência. Vale a pena ler. José Rosa, ele diz o seguinte: nós vivemos uma geração onde as pessoas têm muito conhecimento e pouquíssima vivência. Conversamos sobre tudo, falamos sobre tudo, discutimos tudo, desde a maneira como um prego é feito até física quântica a gente discute, porque os livros estão aí, a internet nos possibilita termos conhecimento, mas o que falta às pessoas é vivência. Falamos do perdão, sabemos o que é isso. Falamos do amor ao próximo, sabemos o que é isso. Falamos de passar por privação, sabemos o que é isso. Falamos sobre andar a segunda milha, sabemos o que é isso. Desde a segunda-feira, essa igreja está falando sobre valores da reforma protestante, que custou a vida de muita gente, que custou o amor à palavra de Deus no coração de muita gente. Será que nós vamos sair de uma semana como essa, falando da reforma, falando dos valores da reforma, mas ainda à margem de uma vida que expresse tais valores? Essa era do conhecimento tem produzido isso. E isso me assusta muito, porque às vezes eu fico pensando, quantas vezes eu vou ter que me deitar numa maca, num centro cirúrgico, para ser operado por um PhD em determinada área, e essa pessoa só tem o conhecimento, mas nunca operou ninguém. Quantas vezes eu vou ter que entrar num tribunal de justiça e encontrar aquele jovem juiz, cheio de conhecimento de direito e de lei, mas nunca viveu a experiência que eu vivi ou que a outra parte viveu no dia a dia. É esse o mundo que a gente está vivendo, de pessoas cheias de conhecimento. É por isso que os jovens de hoje em dia, me perdoem os jovens, amo vocês, mas fico com a palavra de Deus quando diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem todos os dias da tua vida. Os jovens hoje têm muito mais conhecimento que os pais, mas não têm a vivência dos pais. Conversava com Cris essa semana e dizia: antes de nós analisarmos quaisquer anos de governo, os filhos precisam entender que eles devem ouvir os pais, porque foram os pais que pagaram as contas durante todos os governos, todos os planos econômicos e políticos. Eles sabem o que os planos econômicos, políticos, governos custaram a eles. Os filhos não sabem. Os filhos foram para o colégio, os filhos trocaram de roupa, os filhos trocaram os tênis, os filhos tiveram videogames, os filhos passearam, mas os pais pagaram a conta. Os pais têm conhecimento, os filhos têm um livro, têm informação, os pais têm vivência. É isso que a gente quer, é disso que eu estou falando. Da mesma maneira, nós não podemos olhar para o Evangelho
como algo que a gente deve conhecer teoricamente o Evangelho. Evangelho é vida, tem que ser vida. Graça de Deus tem que ser vida. É por isso que Pedro vai nos dizer aqui que a primeira reação que eu devo buscar diante de Deus é como ele diz no verso 13a: portanto estejam com a mente preparada, pronta para agir. Eu quero perguntar a você: sua mente está preparada? Sua mente é uma mente preparada e ativa? Você precisa cuidar disso. Aí eu quero lhe dar alguns toques. O primeiro: uma mente que entende a graça de Deus, mas quer viver a graça de Deus, é uma mente que se preserva do mal. É uma mente que se preserva do mal. Paulo diz aos Filipenses capítulo 4, verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, como que a gente tem sede da verdade hoje, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou em outra versão, que essas coisas ocupem o vosso pensamento. Eu tenho cuidado da minha mente. Lembre-se que cuidar da sua mente, ninguém vai fazer isso por você. Cuidar da sua mente é mordomia. Você é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar da sua mente. Você não pode deixar que a sua mente seja um depósito de coisas desagradáveis, um depósito de maledicência, um depósito de vídeos indecentes, indesejáveis. A sua mente tem que ser uma mente cativa à presença de Cristo e preservada do mal. Por isso que nós precisamos pensar nisso. Mas uma mente preparada e ativa também é uma mente instruída. Pedro diz: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Jesus respondeu: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma das dádivas do Espírito, uma das bênçãos que o Espírito traz para nós, está lá em João 16, quando Jesus diz assim: e o Espírito vos fará lembrar todas as palavras que eu vos tenho dito. Mas como é que eu vou lembrar? Meditando na palavra do Senhor, como Salmo 1, dia e noite. Eu preciso ocupar a palavra de Deus com isso. Como é que Jesus venceu a tentação? Pela palavra. É por isso que eu e você precisamos ter a mente instruída pela palavra de Deus. Instruída. Um jovem muito carinhoso, a partir do momento que nós chegamos ao segundo turno das eleições, ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp: pastor, em quem que o senhor vai votar? Pastor, pode falar para mim que eu tenho a mente aberta, tranquilo, pastor. Eu disse para ele: relaxa, rapaz, calma teu coração. E eu disse para ele: eu não estou preocupado com quem vai ser eleito. Porque uma coisa eu sei: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que eu tenho orado é que o coração do rei, daquele que se assentar naquela cadeira executiva, esteja nas mãos do Senhor. É isso que eu peço. Porque Ciro era pagão e Deus usou Ciro. Artaxerxes não temia Deus e ele abençoou o povo de Deus através de Neemias. Nabucodonosor não temia Deus e baixou um decreto: a partir de hoje, vou selar com o meu anel. Em toda a Babilônia ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Eu creio num Deus que pode fazer isso, transformar a mente de quem sentar lá. Eu creio nesse Deus que faz isso. Mas para nós crermos e vivermos isso no dia a dia, a nossa mente precisa estar impregnada da palavra de Deus. Só assim a gente vai ser guiado para uma mente instruída. Paulo vai dizer na parte B do verso 13, a segunda verdade acerca de uma vida de um salvo, uma postura alerta e esperançosa. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as
pombas, não é isso? Então, queridos, ontem na igreja, lá na quarta-feira, preguei sobre não sermos precipitados com nada, né? Eu estou vendo muita gente precipitada nos nossos dias, tem gente chamando homem de Deus, mulher de Deus, à torta e à direita. A gente precisa ter cuidado, não é isso? Precisamos ter muito cuidado com isso. Paulo diz a Timóteo: não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Calma, muita calma nessa hora. E a gente está vivendo um tempo que qualquer coisa não é de Deus, cuidado. Precisamos ter uma postura alerta, sermos prudentes, examinar todos os espíritos, conferir tudo com a palavra de Deus. Ainda que venham citar algumas coisas da palavra de Deus, porque as pessoas no mundo já aprenderam o nosso discurso. Gente com a vida totalmente depravada vira para a gente e diz: fala abençoado, só no azeite. Já aprendeu. E a gente olha e diz: olha, recebi uma palavra de bênção de lá. Cuidado, querido, cuidado com essas coisas. Eles já aprenderam o nosso discurso. Então, nossa postura deve ser de vigilância, atentos ao movimento do presente século, conscientes do que está acontecendo, mas em tempo nenhum desesperados, porque nós sabemos onde estamos e para onde nós vamos. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte: considero que as aflições desse tempo presente, Paulo não nega, tem aflição sim, mas elas não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, o salvo hoje tem voz profética e precisa ter voz profética. Nós não podemos fazer coro com as pessoas que estão dizendo que as coisas estão ruins e vão piorar. Nós precisamos nessa hora levantar e dizer: eu tenho uma palavra de Deus, há coisa melhor de Deus. Deus já preparou coisa muito melhor para a nossa vida e nós precisamos ter isso. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. É por isso que Paulo diz: se vivemos, somos do Senhor, mas se morremos, somos do Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ou seja, Paulo sabe, não importa onde esteja a minha vida, eu tenho uma certeza: ela está escondida em Deus por Cristo Jesus, e isso me basta. Isso me dá segurança. Pedro também vai dizer no verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O salvo não volta às práticas antigas. Nós fomos libertos do velho homem e das suas paixões. Queridos, se alguma paixão antiga, se alguma paixão carnal antiga ainda afeta a sua vida, lembre-se que a graça te libertou disso. Se você não está conseguindo viver isso, peça ajuda rápido. Não cultive esse mau hábito em secreto. Busque pessoas em quem você pode confiar. Abra o seu coração e deixe ser ministrado na graça de Deus, porque Deus nos oferece uma vida bendita. Menos do que isso a gente não pode aceitar. Menos do que isso a gente não pode viver. Deus não quer que você viva essa vida aflitiva, uma vida de escravidão a coisas acerca das quais Cristo já te libertou. Você tem que tomar posse da graça, da vitória que Ele te deu. É por isso que Pedro vai dizer aqui: não podemos voltar às práticas acerca das quais Ele nos libertou. Por fim, ele diz nos versos 15 e 16: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Eu gosto quando a palavra de Deus diz tudo. Eu aprendi a entender que tudo é tudo, em tudo que fizerem, em tudo. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo o seguinte: a melhor motivação para você ser santo é porque eu sou santo. Se você quer a minha companhia, seja santo. Se você quer o meu favor, seja santo. Se você quer ver a minha glória diante dos seus olhos, seja santo. É isso que Deus está dizendo. A santidade deve ser vivida nessa amplitude do agir de Deus, em tudo que fizerem, quer comais, quer bebais ou façais quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus, tudo. A santidade deve ser vivida numa justificativa relacional. Quando alguém te perguntar: mas todo mundo está fazendo isso, por que você não faz?
é porque eu não quero perder a companhia de Deus, e Ele é santo, e eu tenho que ser santo. Quando alguém falar, olha gente, isso daí, mas crente hoje em dia também aceita isso, crente hoje em dia também interpreta a Bíblia dessa maneira, como é que você vai explicar? Não, é o seguinte, é porque Ele é santo, e eu não posso correr o risco de perder as orientações dele, e é por isso que eu me mantenho desse jeito, dessa maneira. Sede santos porque eu sou santo. A melhor justificativa para a santidade, a melhor justificativa para um crente ser santo é todo dia pensar: o meu Deus é santo, e é a Ele que eu quero agradar, não é aos homens, não é aos homens. Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Portanto, queridos, termino com Mateus 5:8, entendendo que se estamos de pé hoje, é porque a graça nos alcançou. Se resistimos às tentações que nos visitaram hoje, essa semana e em outras oportunidades, é porque fomos libertos, fomos salvos. O que Deus espera de nós é que nós vivamos como tais. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não fique na teoria, não fique no conhecimento. Peça a Deus que você saia deste lugar, peça a Deus que você saia dessa semana com coisas práticas para a sua vida. Não leve apenas conhecimento. Não seja daqueles que dizem: olha, eu tenho tantas mensagens gravadas, tanta coisa boa, tanta coisa de Deus acumulada, eu tenho CDs, eu tenho vídeos, eu tenho gravações, eu tenho arquivos. Quando o mundo só pede de você uma coisa: vida. É só isso que o mundo quer, vida. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você, embebecido pela graça de Deus, você se torne um agente da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.